doutor, eu acho até, aproveitando o ensejo, que vale um pouquinho falar quais são essas vacinas e quais proteções que elas trazem. Ou pelo menos dar uma passadinha por cima. Lógico, lógico. Então, a gente orienta que nesse momento de coronavírus as pessoas se protejam ao máximo de doenças respiratórias, até porque quando você pega um paciente complicado no CTI, ele está complicado por N fatores. E N infecções também, não é só o coronavírus que está causando aquela manifestação pulmonar naquele paciente. Ali tem vários tipos de bactérias, tem micoses pulmonares, tem um monte de germes atuando ali, até porque o vírus ele baixa a tua imunidade de uma tal forma que você acaba sendo infectado por infecções oportunistas. Então você pega um médico de CTI, quando ele prescreve uma prescrição na unidade fechada, você vê vários tipos de antimicrobianos ali, antirretrovirais, antimicrobianos, antifúngicos e tudo mais, dos mais caros possíveis. Então, tudo que estiver relacionado à proteção respiratória é importante. Então, a gripe é muito importante, tá? Você tem dois tipos de vacinas de gripe. Você tem a vacina trivalente, que o posto de saúde dá, que é excelente, que protege muito bem. Mas você tem uma que tem um plus a mais, que é a tetravalente, que ela é oferecida em clínicas particulares. Então, uma pessoa fazer a vacinação da trivalente no posto de saúde e fazer um reforço da tetravalente nas clínicas particulares é algo que dá uma proteção a mais, tá? Você tem a do posto, que tem 3 vírus, e a clínica particular tem 4. Então, faz a do posto e faz um reforço na clínica particular com 4, e aí você vai ter uma proteção a mais. Uma outra vacina também muito cogitada, que está provado isso, essa vacinação complementar que diminui a morbimortalidade dos pacientes que pegam o SARS-CoV-2, é justamente a vacina antipneumocócica. Então você vai ter a antipneumocócica 13 valente conjugada, que protege de 13 sorotipos do germe pneumococo. O germe pneumococo causa desde faringite, sinusite, pode causar pneumonias e tudo mais. Tá? Então inclusive ele pode também, essa vacina trata, se você tem uma sinusite crônica de difícil controle e o seu médico ele quer iniciar um antibiótico para você, já está provado hoje, já tem vários estudos científicos publicados, que você pode e deve fazer, se você nunca tomou, a vacina antipneumocócica 13 valente junto com o antibiótico. Porque essa vacina antipneumocócica 13 valente junto com o antibiótico vai melhorar a resposta clínica e vai fazer com que você melhore mais rapidamente da sua sinusite, por assim dizer. Entendeu? Então, faça a vacina antipneumocócica 13 valente, que você vai estar te protegendo de várias doenças, até meningite. Existe também a meningite pneumocócica, que é uma meningite gravíssima, que pode acontecer em pessoas que sofrem traumas contusos cranianos, ou seja, um paciente que sofre um acidente de carro, que bate com a cabeça jogando futebol e tudo mais, ele pode ter uma fístula ou uma fissura e o pneumococo pode entrar dentro do sistema nervoso central e causar uma meningoencefalite. Então, até isso protege. Então, faça a vacina antipneumocócica 13 valente. 6 meses depois, pode fazer um reforço da antipneumocócica 23 valente polissacarídica. Essa antipneumocócica 23 valente polissacarídica, ela tem uma quantidade maior de subtipos do pneumococo, são 23 sorotipos, mas tem uma resposta imunológica não tão eficaz quanto a 13 valente, que ela é conjugada com toxóides bacterianos que aumentam a resposta imune. Mas deve fazer a antipneumocócica 23 valente, que você aumenta mais ainda o leque de proteção. E 5 anos depois, você pode fazer um reforço da antipneumocócica 23 valente também. Em complementando, para a gente não deixar de falar, pacientes que têm comorbidades, que têm imunodeficiências primárias, né, erros inatos da imunidade ou adquiridas, paciente que é diabético, paciente que tem doença reumática, paciente que faz uso de corticosteroides e tudo mais, e pacientes idosos, não tem ainda muito estudo científico ainda, mas é aquela coisa, mal não faz. Então, existe uma vacina chamada vacina contra o Haemophilus influenza, que causa uma pneumonia horrorosa, que pode causar vários problemas respiratórios infecciosos. Então, fazer o uso como reforço da anti-Haemophilus influenza em pessoas acima de 1 ano de idade é indicado também, apesar de haver alguns tipos de incoerências em relação à sua eficácia. Mas o que a comunidade científica determina é que faz, porque mal não vai fazer, só vai fazer bem. E outra vacina também,
muito importante é a tríplice bacteriana acelular para crianças, né, e pessoas acima de 4 anos de idade. Essa tríplice bacteriana celular, ela tem 3 componentes: da Bordetella pertussis, que é uma bactéria que pode causar pneumonias, aquela tosse da coqueluche, né? Qual é a mãe que não teve o seu filho acometido de coqueluche? Então, a Bordetella pertussis pode causar aquelas tosses insalvas, né, e que não melhoram, você tem que fazer oxigênio, broncodilatador e tudo mais. E ela tem mais 2 outros componentes, que é o componente toxoide tetânico e toxoide diftérico, que além de você proteger do tétano e da difteria, esses componentes têm uma ação imunostimulante. Elas melhoram a resposta imune em geral, entendeu? São conhecidos para fortalecer o seu organismo e deixar o seu organismo mais forte. Então, a tríplice bacteriana celular, ela também é muito importante. E fora a chamada imunoterapia dessensibilizante alérgeno específica, se porventura você tiver uma alergia respiratória. O único tratamento que muda a história natural da alergia, que ensina o organismo a você modular o seu organismo, não ter mais o processo alérgico, é um livro que você dá para o seu corpo lê, esse o termo utilizado no meio científico, é a imunoterapia dessensibilizante específica, a vacina para alergia, entende? Então, se você tiver indicação, se você tiver um teste alérgico positivo, se você for sensível a um alérgeno, e essa sensibilidade ao alérgeno estiver relacionada a uma doença em atividade, a manifestações clínicas, sinais e sintomas clínicos, você tem indicação de fazer a vacina para alergia. Porque a vacina para alergia vai mudar a sua vida. Ela vai fazer com que você não consuma mais remédio, ela vai fazer com que você tenha menos doença, ela vai melhorar a sua qualidade de vida, do seu sono, ela vai melhorar justamente o seu pensamento, porque, bem da verdade, nós sabemos que a obstrução nasal, ela faz com que você não durma bem, e não dormindo bem, você acaba tendo problemas relativos à sua memória, ao seu raciocínio. Ou seja, a imunoterapia dessensibilizante é um método reconhecido há mais de um século, seguro, que quando feito por pessoa treinada, por médico treinado, que tem especialização na área da alergia e imunologia, certamente é um método que vai melhorar muito seu quadro clínico e vai fazer com que você não seja mais um consumidor crônico de remédios, tá bom? Porque o remédio salva a vida, o remédio é muito importante, é uma grande evolução da humanidade, mas o remédio tem que ser utilizado com parcimônia, né? O nome droga não vem por acaso, é uma droga, é um veneno que você dá para o corpo, só que é um veneno que não tem aquele efeito quando bem indicado pelo seu médico, né? E quando não utilizado durante um grande período em doses altas, não faz mal para você. Então, o seu corpo consegue metabolizar esse veneno. Mas se você utiliza ele cronicamente, se você não toma outros artifícios de prevenção com as vacinas preventivas e dessensibilizantes também, e outras medidas de controle ambiental e comportamental, você acaba ficando dependente desses remédios e acaba, então, com o tempo, sofrendo por causa disso, né? Afetando seu fígado, afetando seus rins, afetando seu corpo em geral, inclusive até os seus neurônios. Então, a gente precisa realmente sempre encontrar o equilíbrio, encontrar a homeostase corporal, que é algo muito importante.